Bom, eu queria passar a palavra incontinente para o Paulo, né, Paulo Gadelha, aqui, médico e pesquisador, como eu disse, foi presidente da Fiocruz e é coordenador da estratégia da Fiocruz para a Agenda 2030. Você tem a palavra, Paulo. Obrigado. Obrigado. Eu gostaria de agradecer muito ao Christian pelo convite de estar aqui, cumprimentar o acadêmico Joaquim Falcão, representando a BL, essa instituição indispensável e cada vez mais relevante para pensar a questão da cultura e o Brasil. E cumprimentar os participantes, palestrantes, ministro Silvio Almeida, ministro Nelson Jobim, a nossa acadêmica Rosisca, o Aloysio Araújo e o Pedro Doria. A questão central que eu quero trazer para a reflexão de hoje é a relevância da articulação do binômio saúde e desenvolvimento para pensar agendas para o Brasil. E essa relevância eu queria trazer alinhavando pela história da Fiocruz, não porque é uma relação institucional cara à minha trajetória, mas porque a Fiocruz, nos seus momentos fortes, foi sempre a instituição que marcou o início desse tema e, ao longo da nossa história, vem atualizando essa dimensão de saúde e desenvolvimento com novos termos. Bom, essa recurso à história é um pouco na linha do François Doss, no sentido de que você faz um processo de memória retrabalhada para pensar futuros possíveis e projetos inéditos, né, que possam ser associados à perspectiva de futuro. E eu faço isso olhando para essa trajetória da Fiocruz em um momento fundador do início do século passado, onde você tinha uma sociedade recém-saída da escravidão, com um atraso imenso em todos os indicadores sociais de educação, basicamente rural, apenas franjas, né, do litoral e algumas áreas de expansão econômica, e tendo que enfrentar o que era a interpretação do Brasil e a visão do Brasil que deveria ser constituída. E essa interpretação ela foi fundamental porque os pioneiros de Manguinhos entenderam que o reforço de uma instituição e a capacidade de atuar ela dependia de interagir com esses contextos mais amplos do país. Então, nós trabalhamos isso no momento inicial, onde a modernização do Rio de Janeiro e do país como uma nova república era essencial, e, ao mesmo tempo, a integração dos sertões. Os sertões era o imaginário e todo aquilo que estava fora desse processo incluído na sociedade, então, e na ação do Estado. E, mais contemporaneamente, as duas temas, que aí são temas de futuro de agenda, é todo o esforço para ganhar uma soberania sanitária e, ao mesmo tempo, a segundo ponto, trabalhar a relevância da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável como um marco fundamental para nós pensarmos agendas para o Brasil, globais e nacionais. Muito rapidamente, o momento inaugural, como eu falei, era o momento da criação de uma metrópole, né? Abrir os portos insalubres para que você tivesse um fluxo financeiro baseado em produtos agrários de exportação e, ao mesmo tempo, o instrumento para isso, além da visão da reforma de Pereira Passos, era combater as epidemias de malária, de febre amarela, de peste e varíola. E, ao mesmo tempo, no segundo momento, né, é a ideia de ocupar os sertões em todos os sentidos. Primeiro, pela expansão de áreas econômicas. É através da saúde que começa a se pensar a expansão da Estrada de Ferro Central do Brasil, onde Carlos Chagas vai descobrir a doença de Chagas, o reservatório de Itatinga, no Posto de Santos, a questão da madeira Momoré. Então, a saúde integrada com visões de expansão econômica. E a segunda, extremamente relevante também, diz respeito a essa visão de Brasil, o que se encontrava naquele momento, e aí é uma imagem de Carlos Chagas, porque se confundiu no primeiro momento a doença de Chagas com o bócio endêmico, que levava à chamada idiotia, né? E essa idiotia levava a um quadro extremamente grave de incapacidade de inserção de trabalho, qualidade de vida, etc. Então tem essa visão de que os sertões eram uma população degenerada e uma nação abandonada.
Isso levou também à constituição de expedições científicas para o interior do Brasil, que não eram só pelo campo científico da saúde, tinham um aspecto etnográfico, de condições de vida, de avaliação, né, de como isso e a presença do Estado e a presença da saúde poderia ser uma renovação desse processo. Belisário Pena faz um relatório, e esse relatório é tão significativo que ele refaz a visão de Monteiro Lobato sobre o Jeca Tatu. Jeca era aquela figura emblemática do atavismo, da preguiça, do atraso brasileiro, e ao perceber todos esses elementos de como a saúde revelava as condições que levavam à pobreza e ao abandono, né, eu vou ler aqui, né, o Monteiro Lobato redefine isso e diz: está provado que tens no sangue e nas tripas um jardim zoológico da pior espécie. É essa bicharada cruel que te faz papudo, feio, molenga, inerte. Tens culpa disso? Claro que não. Manguinhos, nos poucos anos de existência, já fez mais pelo Brasil do que um século inteiro de bacharelice onipotente. A solução está lá. Então, é nessa condição de a saúde associada a grandes projetos nacionais que a Fiocruz se afirma, e essa visão vai ser recriada nos dois momentos muito importantes. Primeiro, para pensar como um país obtém soberania sanitária. A soberania sanitária pensada na capacidade de um Estado, de um país, de prover com equidade as condições da qualidade de vida, da saúde, né? Ao mesmo tempo, ela requer instituições fortes democráticas para que o interesse coletivo e a capacidade de atuação nesse sentido seja trabalhada. E uma outra questão também é rever as condições mais gerais de mercado para que os fluxos e as formas, envolvendo todos os sentidos, inclusive da propriedade patentária e outras, elas possam ser direcionadas para o interesse social. Há vários elementos que sustentam a capacidade de uma soberania sanitária, incluindo elementos de determinantes sociais da saúde, alimentação, habitação, emprego, mas eu queria destacar dois pontos mais vinculados diretamente à saúde. O primeiro é a constituição do Sistema Único de Saúde. Quer dizer, é uma estrutura forte da capacidade de atender em todas as dimensões da promoção até o cuidado da saúde. E aí o SUS tem uma característica muito especial. Ele é de uma generosidade, ele é universal, todos têm direito ao SUS. Ele tem a capacidade de integralidade. Ele tem também, foi uma das maiores reformas do Estado do Brasil, que constituiu uma nova maneira de pensar as relações interfederativas e que ele, posto à prova recentemente no caso do Covid, mostrou a sua relevância. E o outro é que um sistema, mesmo previsto na Constituição o direito à saúde, mesmo previsto esse desenho do SUS, ele não se sustenta se não tiver uma base produtiva, uma base de inovação, uma base capaz de prover, com custos razoáveis, atendendo às necessidades daquela população, aquilo que o SUS e o cuidado da saúde requer. Portanto, foi desenvolvido todo esse conceito de complexo econômico social da saúde, e esse conceito envolve todas as dimensões das várias áreas, né, tanto de serviços, quanto de produção de medicamentos, equipamentos, etc., e tudo aquilo que envolve a área da saúde, eu vou retomar um pouquinho mais adiante. O outro tema é o desenvolvimento sustentável e a Agenda 2030. A Agenda 2030 ela é a referência contemporânea mais significativa que nós temos, com a capacidade de reunir valores, aspirações, e, ao mesmo tempo, desenhar, através dos seus objetivos de desenvolvimento sustentável, aqueles fatores essenciais que levam à definição e à possibilidade de materialidade desses direitos, dessas aspirações. Ela é sempre universal, portanto, ela cabe, é aplicada em todos os locais, né? E ela tem as características, pela primeira vez, num consenso de mais de 190 países, reunir as dimensões econômica, ambiental e social. Então, ela é, na verdade, ao mesmo tempo, uma aspiração e um mecanismo de ação. E esse mecanismo de ação, através dos seus objetivos de desenvolvimento sustentável, ele tem, né,
indicadores, monitoramento que permitem a cada país adaptar a sua realidade e operar no sentido de transformar isso numa espécie de roadmap para a obtenção daquilo que é previsto na Agenda 2030. A saúde é praticamente simbiótica com a Agenda 2030. Quando nós tratamos, na nossa tradição conceitual de saúde, determinantes sociais da saúde, que envolve todos esses componentes, a alimentação, a habitação, emprego, renda, direitos, né? Ela, na verdade, quer dizer, expressa também o caráter holístico da Agenda 2030, onde todos esses ODS são articulados, né? E a saúde, portanto, é, além disso, quase um pré-requisito e um resultado, e uma área que vai monitorar a capacidade de definição das transformações que a Agenda 2030 pode trazer. Então, nesse sentido, né, a saúde tem esse lugar, e mais ainda, um aspecto pouco conhecido, né, que é mais contemporaneamente tem sido desenvolvido, e que remete àquilo que eu falei do complexo econômico-social da saúde. A saúde é um grande elemento associado ao desenvolvimento econômico e ao desenvolvimento sustentável como possibilidade. Porque todas as fronteiras tecnológicas estão fortemente associadas à saúde. O PIB nos países em desenvolvimento, países desenvolvidos, é o caso do Brasil, cerca de 10% do PIB está relacionado ao campo da saúde. Ao mesmo tempo, ela integra essa dimensão de direitos individuais e coletivos e com todo esse contexto que a gente consegue articular de políticas sociais, de visão de Estado, né? Então, a saúde tem esse valor estratégico, se bem aproveitada. Ao mesmo tempo que a agenda propõe de uma maneira muito generosa, o contexto global, ele é, muitas vezes, extremamente adverso, né? Nós tivemos aí a caracterização mais do antropoceno, do processo da chamada grande aceleração, né? Onde, a partir da década de 50, e isso o Pedro Doria já chamou a atenção, da convergência tecnológica, da refinição das bases, né, com relação ao campo digital, né? Nós temos as crises de disputa de hegemonia, a redução do multilateralismo, né? Nós temos a pressão demográfica, né, e longevidade, coloca várias questões, a regressão democrática, né? Enfim, a infodemia, né, no sentido dessa profusão de informações e informações muitas vezes falsas que impedem a capacidade de transformar conhecimento e, portanto, em ação significativa, né? Mas eu queria destacar a questão do efeito da Covid, da pandemia. A pandemia ela foi extremamente disruptiva em todos os sentidos, global, regional, individual, né? Atingiu todas, econômico, social, e ela, ao mesmo tempo, né, ela leva, né, a gente sabe que podem vir novas pandemias, isso já era previsto, né, só não sabe como elas vão se manifestar, né? Ela tem uma independência muito forte de todos esses fatores que afetam também a Agenda 2030, econômico, social e ambiental, né? E ela demanda, né, uma capacidade de preparação e de resiliência para crises sociais graves e sanitárias, né? E essa frase que está em inglês, da Ellen Johnson e a Helen Clark, né, ela diz essa pergunta central, que é a pergunta hoje que está na ONU, que está na Agenda 2030, que o Brasil também precisa responder. Quer dizer, se essa pandemia não tiver nos levado e catalisado a buscar mudanças significativas, o que é que mais pode trazer? É uma experiência tão catastrófica que, se ela não servir desse aprendizado de revisão para um desenvolvimento sustentável, o que é que a gente espera para o futuro? Eu estou tentando manter o meu tempo. De novo, né? Ela trouxe lições, né? Uma das lições é essa, que a saúde pode ser uma âncora para o desenvolvimento inclusivo, né? A outra coisa importantíssima, os países que responderam bem à pandemia eram os países que tinham, primeiro, o sistema de inovação consolidado. Segundo, que tinha uma relação amigável entre produção científica, sociedade e formulação de políticas. Sem esses dois componentes, os países fracassaram. Caso dos Estados Unidos, sendo inovação, quer dizer, lá à frente,
o vínculo sociedade, pesquisa, política se quebrou. Um fracasso. Eu posso citar várias outras situações. Então, essa é uma questão central. E a outra coisa que foi muito importante é como a Organização Mundial da Saúde criou casos exemplares de atuação. Compartilhamento de plataformas, a missão orientada para a inovação orientada para a missão. Você precisa ter objetos claros para onde a inovação vai, como foi o caso da corrida à Lua nos Estados Unidos, que é um exemplo clássico, né? Compartilhar as questões de inovações regulatórias, compras, governança e a tentativa de equalizar mais os benefícios dessa inovação. Nós, no Brasil, e acho que isso é importante, que já foi falado dos retrocessos que nós vivemos nos últimos anos, né? E eu quero destacar isso porque a Agenda 2030, os indicadores, os monitoramentos, elas podem ser um mecanismo muito relevante para trazer à tona aquilo que está oculto na realidade dos países do Brasil. Esse é um relatório da sociedade civil, o único que foi feito, porque, nesse período, quem sustentou a questão do Covid foi a sociedade civil ou algumas áreas infrafederativas, né? E o que é que demonstrou? De 165, se eu não me engano, ou mais, indicadores, né, que a agenda traz, só um teve progresso. 65% retrocederam. E nesses 65% está fundamentalmente também o campo social, o campo ambiental e colocando aí agravos que a gente sabe da situação que a população vive. Essa, então, finalizando, são alguns tópicos rápidos, né, telegráficos, sobre o que poderia ser, a partir desse referencial mais amplo, algumas questões para a agenda de curto prazo, né? Primeiro, o Brasil teve um protagonismo intenso na construção da Agenda 2030. É preciso recuperar isso e na questão climática. Depois, a resiliência e a reconstrução da Covid é se pautada pela Agenda 2030, com ênfase na inclusão e equidade. Promover a igualdade de acesso e integração das políticas sociais, fortalecer os ecossistemas locais de ciência e tecnologia, né? E a assessoria científica para tomar de decisão, promover a inovação por missão e reconhecer o papel do Estado empreendedor. Todos os grandes países que tiveram inovação forte tiveram o Estado, mesmo nos Estados Unidos. Mesmo as economias chamadas liberais, neoliberais, tiveram o Estado como motor para o processo de inovação. Nos Estados Unidos, por exemplo, o instituto mais importante com orçamento bilionário, o NIH, ele faz toda a fase inicial da inovação, que é onde tem mais risco de fracasso, e depois ele repassa para as empresas financeiras. Então, o Estado tem um papel fundamental. Dotar a sociedade da capacidade de direcionar o sentido social da transformação digital, aquilo que também já foi falado pelo Pedro, né? E, ao mesmo tempo, algumas coisas mais específicas da agenda, como questão intersetorial e a sua incorporação nos planos plurianuais de governos federais e estaduais. E, finalizando, uma frase do Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, em que ele diz: finalmente, quando superarmos essa crise, que vamos superar, enfrentaremos uma escolha. Podemos voltar ao mundo como era antes ou lidar decisivamente com essas questões que nos tornam desnecessariamente vulneráveis a crises. Nosso roteiro é a Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A recuperação da crise de Covid-19 levar a uma economia diferente. Tudo o que tivemos durante e após essa crise deve ter um forte foco na construção de economias e sociedades mais iguais, inclusivas e sustentáveis, que sejam mais resilientes diante das pandemias, das mudanças climáticas e dos muitos outros desafios globais que enfrentamos. Eu acho que o Brasil tem um roteiro muito relevante se ele adotar e levar a sério a implementação da Agenda 2030. Obrigado. Eu agradeço muitíssimo a palestra do professor Paulo Gadelha a respeito da Agenda 2030. Depois da pandemia, a gente já sabe muito bem os riscos que a gente está correndo.